Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Que bom revê-los nesta manhã, graças a Deus. Dois motivos importantes para mim poder rever os irmãos depois desses dias de férias. O primeiro motivo é que os irmãos são muito especiais, são amados, né? Graças a Deus. E o segundo motivo é porque eu não estou cego. Que bênção, né? Graças a Deus, posso enxergar. Então, quero agradecer aos irmãos todo o apoio, todo o suporte nesse tempo que nós estivemos ausentes e estamos aqui retornando para as nossas atividades. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quero ler então com os irmãos a partir do verso 1 e vou ler uma leitura mais extensa do que normalmente faço, mas é porque está dentro de um contexto, então vou ler até o verso 19. Olhe na sua Bíblia, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, que é o mesmo dos Gadarenos, Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém? Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridos, eu creio que os irmãos ouviram a história que aconteceu em Tubiara cerca de 15 dias atrás. Um marido traído se tornou um pai assassino dos próprios filhos. Ele descobriu que a sua esposa havia viajado para São Paulo com um amante e, para vingar-se dela, matou então os 2 filhos que tiveram no casamento cerca de 15 anos. Esse crime, ele abalou a sociedade familiar, não só em Tubiara, mas no Brasil todo. Muitas pessoas então começaram a fazer questionamentos, emitir suas opiniões sobre o assunto. E algumas pessoas começaram a dizer: eles mereciam isso mesmo, sofrer por sua safadeza. Às vezes eu vi pessoas dizendo: eu faria ainda mais, eu mataria ela também. Outros dizem: eu mataria só ela e o amante. Eu mataria só ela e não os filhos. E muitas pessoas teceram opiniões sobre esse assunto.
E ouvindo esses posicionamentos, eu comecei a perguntar: que tipo de espírito domina o homem que faz isso? Que tipo de espírito domina um homem que mata filhos e suicida? Apenas um dia atrás, irmãos, do acontecido, esse homem era um homem honrado. Ele era um secretário municipal. Ele era o genro do prefeito da cidade. Uma família aparentemente bem sucedida. Um homem rico, morava num condomínio, detentor de muito poder e riqueza. Queridos, ninguém pode prever o que passa na mente de um marido infiel, traído. Ninguém pode prever o que passa no coração de uma esposa infiel. Ninguém pode prever. Muitos crentes ou não podiam dizer: isso nunca vai acontecer comigo. Mas sabia que as coisas que acontecem conosco muitas das vezes são involuntárias? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas numa época quase que eu me tornei um assassino. Nós éramos adolescentes, morávamos numa quadra, e próximo de nós, nos vizinhos, havia uma casa que tinha 6 irmãos. E um dia de manhã, eu levanto e estou vendo um rebuliço lá naqueles irmãos, e fechado uma roda e gritando. E eu saí para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, alguns homens lá, alguns daqueles rapazes, eles estavam incitando uma briga, e um dos irmãos desses 6 estava brigando com o meu irmão e estava por cima dele. E quando eu cheguei e vi aquilo, eu fiquei transtornado, não sabia o que fazer. Eu peguei uma enxada que ele estava capinando e virei a enxada nas costas, no rumo dele. Eu não sei se era do lado do corte, se era do lado da pancada, se batia na cabeça. Eu sei que bati nas costas dele e saí correndo. Percebe que eu poderia ter tornado um homicídio se eu tivesse batido na cabeça dele, se eu tivesse entrado com um corte no pescoço dele, aquela enxada. Isso foi um ato involuntário, que muitas das vezes as pessoas fazem, as pessoas falam, as pessoas agem e falam: meu Deus, quando eu fiz já aconteceu. Não é assim? Às vezes coisas no nosso dia a dia, você fala assim: quando eu vi eu já falei, eu perdi o controle. Então isso pode acontecer de um modo involuntário, mas às vezes isso pode ser desenvolvido, às vezes isso pode ser alimentado. Quando nós damos vazão às nossas iras, às nossas mágoas, ao nosso ímpeto, ao nosso temperamento, irmãos, tudo pode acontecer. Essa é uma verdade. Tudo pode acontecer. E é em ambientes assim que o diabo encontra os melhores espaços para agir e jogar as suas setas. Percebe? É nesses ambientes. Pode ser dentro de uma família boa, de uma boa família. Pode ser dentro de uma igreja. Pode ser dentro de um seio familiar bem tradicional. Então, quando lemos a história desse endemoniado gadareno, nós precisamos entender algumas coisas. Eu, lendo esse texto, eu comecei a fazer algumas perguntas. Será que ele nasceu e cresceu nesse cemitério? Eu creio que não. Será que ele teve uma família, teve um pai, teve uma mãe, teve irmãos, teve avós, teve tios? Eu creio que sim. Há um contexto na vida das pessoas. Será que ele aprendeu a ler? Será que ele frequentou uma sinagoga, tinha uma religião? Eu creio que por um momento esse homem foi um homem normal. Agora, eu pergunto, quando é que ele foi tido como perigoso e precisou ser amarrado com fortes correntes? Quando foi que isso aconteceu? Quando você lê o texto, por exemplo, o verso de número 4, fala assim: pois muitas vezes, percebe que houve várias tentativas de colocar ele dentro de um contexto aceitável, dentro de uma forma. O texto fala que foi muitas vezes que ele foi trabalhado, que ele foi instruído, que ele foi ensinado. Verso de número 4 fala assim ainda, no final do versículo: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Percebe? Ele está falando aqui de família, de escola.
ele está falando aqui de sacerdote, ele está falando aqui de polícia, ele está falando de terapeutas. Quem mais que a gente poderia incluir nessa lista? Que não pôde subjugar esse homem, que não pôde fazer nada por ele. Aqui o texto diz que ele corria noite e dia, andava gritando. Tem um texto que fala clamando. Aí a gente fica pensando, clamando por quê? Clamando para quê? Clamando por quem? Né? O que ele queria receber? O verso 6 fala assim, que ele viu Jesus, correu e adorou. Percebe? Quem adorou? Foi o espírito do homem ou o demônio que o dominava? Aí você conclui que os demônios não adoram a Deus. Então parece que ali ele teve aquele momento de consciência, que já teve uma fé e já havia ouvido falar a respeito de Jesus. Então tudo isso está acontecendo aqui. Os demônios, irmãos, eles vêm sobre a vida das pessoas justamente para tirar todo o foco naquilo que é a lucidez. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe diferença do espírito que leva um pai a matar seus filhos, do espírito imundo que faz um homem morar acorrentado no cemitério? Existe diferença desse espírito? Não existe. É o mesmo espírito. Então, isso me leva a pensar também em algumas questões que eu quero compartilhar com os irmãos. É possível que um crente, em alguma época de sua vida, seja dominado por espíritos imundos, ou que mate alguém, ou que caia num pecado de adultério? Percebe, irmãos, a profundidade disso aqui? Quando a gente está lendo esse texto, e quando eu estou ministrando aos irmãos, e quando os irmãos estão sentados aí como famílias abençoadas, ajustadas, e de coisas que muitas das vezes a gente enfrenta e passa, que fala assim, eu não planejei isso para mim, eu não queria isso para mim, eu nunca busquei e pensei que isso ia acontecer comigo. Então eu penso que ele não nasceu do jeito que estava quando encontrou com Jesus. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem que foi um gatilho que desencadeou toda essa ruína na vida dele. Toda essa trajetória na vida desse homem aqui, desse gadareno, desse endemoniado aqui, ele foi desencadeado através de brechas, de traumas, de problemas mal resolvidos, seja na infância, na adolescência, na juventude. Aconteceu algo que marcou negativamente a vida dele, e ele não soube lidar com aquilo e acabou tomando um rumo alheio àquilo que a própria cultura familiar tenta formar na vida dos seus filhos. Agora, eu quero que você entenda uma coisa: o diabo, ele sabe aproveitar as oportunidades que nós criamos longe de Deus e não nos arrependemos, e não fazemos nada para mudar a situação, e só vamos afundando como que numa areia movediça das nossas emoções feridas, das nossas razões, percebe? Das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, das nossas dores. Então, eu olho para essa história e eu penso, por exemplo, em Judas Iscariotes, que foi um grande exemplo dessa situação. Se você já assistiu parte da série do The Chosen e viu a vida de Judas, você tem uma compreensão a mais de alguns contextos extra-bíblicos do que poderia acontecer na vida dele. Então, quando você olha para a vida de Judas, que foi um discípulo chamado por Jesus, que foi comissionado por Jesus, que saiu pregando o evangelho, que expulsou demônios, que ministrou curas, que fez uma série de milagres, que Jesus lavou o pé dele, que viveu todo um contexto de comunhão. Aí a gente fica pensando, qual foi o problema de Judas? Irmãos, ele acreditou tanto que Jesus era o Messias e que ele poderia ganhar algum dinheiro para o ministério que ele desenvolvia, e ele dizia que na hora da morte Jesus ia encontrar um meio para se livrar, para ser o Messias e se revelar ao mundo.
Ele estava achando que estava fazendo um grande favor. Vou empurrar Jesus e ele vai ter coragem agora para enfrentar e vai mostrar o poder que está nele, porque eu já vi tanto milagre acontecendo, que esse livrar da morte vai ser só mais um. Então, queridos, a nossa crença errada em Deus, ou nas coisas espirituais, seja nas respostas que nós esperamos de Deus, seja em relação ao tempo que Deus tem para trabalhar na nossa vida, isso pode ser causa de perturbação dos nossos desarranjos, dos nossos maiores problemas, das nossas maiores crises. Porque a gente está crendo. Existe um Deus todo-poderoso. Existe um Deus que do nada fez com que todas as coisas viessem a acontecer. E num estalar de dedo ele muda situações, e isso pode acontecer na nossa vida. Então a gente cria também uma série de expectativas em relação a Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida, ela tem muito valor. Seja para Satanás ou seja para Deus. Percebe isso, irmãos? A nossa vida tem muito valor. É por isso que, se você procurar nas nossas redes sociais o tema dessa mensagem, você já parou para pensar quanto vale a sua vida? É isso que eu quero que você entenda. Então, quando a gente fala da vida ter valor, aí eu quero mostrar para você, no contexto desse endemoniado, o valor que essa vida tinha para o diabo. A gente olha o valor que Satanás dá para a vida, olhando aqui para a vida do gadareno. Você vê que Satanás roubou tudo de precioso que ele possuía: a família, a liberdade, a saúde física e mental, a sua dignidade, a sua paz interior, a sua decência. Percebe? O diabo fez investimento nisso. O diabo colocou dentro dele uma legião, 6.000 demônios, espíritos malignos. O poder diabólico que dominava esse homem era devastador. Havia um poder de destruição descomunal dentro dele, que transformou a vida dele num verdadeiro inferno. Por isso eu quero que você aprenda uma coisa, irmãos: nunca subestime o poder destruidor de Satanás. Nunca perca o foco daquilo que Jesus instruiu a sua igreja. João capítulo de número 10, verso 10. A missão do ladrão, a missão do destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ponto. Não desfoque disso. Ele domina as pessoas através de possessão. A possessão demoníaca não é um mito, é uma triste realidade. A possessão, ela não é apenas uma doença, uma doença mental, uma epilepsia. Percebe? Talvez uma demência que a pessoa tenha, loucura. A possessão possessa, a pessoa possessa tem dentro dela uma entidade maligna. E é isso que é o investimento do diabo. Então esse homem aqui, ele não estava no controle de si mesmo. As suas palavras, as suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que agiam dentro dele. Ele é chamado no mundo espiritual de cavalo dos demônios, um joguete na mão de espíritos dominadores. Era isso que era o contexto desse homem. Então a força destruidora que estava nele era tão descomunal que despedaçava as correntes que prendia ele. Mas aquilo não vinha dele, vinha dos espíritos malignos que nele moravam. Então isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Então, quando você vê qualquer pessoa num contexto de demônios, você vai perceber que essa pessoa, ela perde o seu amor próprio. Percebe? Essa pessoa tem frequentes acessos de raiva. Você vê que o endemoniado aqui estava tão furioso que ninguém podia nem passar por aquele caminho. Esse homem andava nu e se feria com pedras. Ele era o seu próprio inimigo. Há muitas pessoas, irmãos, que hoje ceifam a própria vida quando estão
um espírito imundo nelas. Aí eu quero que você reflita. Isso pode acontecer até mesmo com pastores. Quantos pastores suicidam? Quando você acha que a história que você já ouviu de pastores que suicidaram, eles estavam cheios do Espírito de Deus. Eles estavam tendo o melhor da fé em Deus, na sua convicção. Por que você acha que a Bíblia diz que Judas suicidou? A própria Bíblia responde: porque ele não encontrou lugar de arrependimento, motivo para encontrar forças para o arrependimento. Então, o espírito maligno, irmão, leva as pessoas a se envolver com tudo que é imundo. Por isso que há pessoas afundadas na lama até hoje. E o endemoniado, ele criou um problema para a família, para a sociedade. Porque o amor familiar e a repressão da lei não pôde domesticar essa fera indomável que era esse homem. Então, há um espírito que atua nos filhos da desobediência e torna as pessoas furiosas, violentas, indomáveis nesses dias. Por isso que a gente precisa refletir sobre a questão da ira, né, dessas reações que a gente tem de explosão fora de controle. A gente está vendo aí terroristas enchendo o corpo de bomba, explodindo, levando à morte. Que espírito é esse? A gente está vendo vândalos incendiando ônibus, incendiando pessoas. Que espírito é esse? Você está vendo aí pistoleiros de aluguel matando pessoas, traficantes matando para alimentar o seu vício, manter uma riqueza. Que espíritos são esses? Então você vê que o gadareno, ele estava perturbado mentalmente. Ele andava sempre de noite, de dia, gritando por entre sepulcros. E não havia descanso nem para a sua mente, nem para o seu corpo. Aí eu fico vendo hoje, essa tem sido uma arma de Satanás. Quando ela joga seta na vida das pessoas e elas são atormentadas, elas são inquietas. Elas vivem num contexto de deslocamento que é chamado de marginal. Quando você vai falar assim, o fulano é marginal, não é porque ele é malandro, é bandido, é ladrão. O marginal, sociologicamente, é alguém que vive à margem da sociedade, que não se envolve com a família, que não se envolve com os relacionamentos, que não aceita a cultura, que cria conflito aonde chega, que é uma pessoa que se isola. Esse é o contexto marginal, a pessoa vive além. Então, há muitas pessoas que estão vivendo hoje nesse contexto, dentro de famílias, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo a si mesmos, ferindo os outros, espalhando terror. Agora, quando eu estou dizendo isso para você, eu estou mostrando tudo isso que aconteceu com a vida desse homem, foi investimento que Satanás fez na vida dele, para mantê-lo possesso. Então, aqui há dois momentos distintos na vida desse homem. Esse momento, que é um momento trágico, que a gente fala da história dele e que a gente fica pensativo, reflexivo sobre essa questão. Mas você precisa também entender que o amor de Deus vem para alcançar esse tipo de pessoa, das piores espécies. Porque quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, a gente não pensa nas pessoas boazinhas, nós não pensa na igreja bonitinha, a gente pensa nesse tipo de pessoa, no pior das pessoas. Então Jesus fez um alto investimento na vida desse homem. Você vê que Jesus, ele enfrentou a fúria do mar. Antes de entrar lá, ele estava no mar e o mar estava numa convulsão, e ele teve que mandar o mar se aquietar. E ele enfrenta a fúria do mar e enfrenta a fúria desse homem possesso. Jesus sai do mar agitado para enfrentar um homem agitado. Humanamente falava, tanto o mar como o homem, eles eram indomados. Mas o que eu quero que você veja aqui, o de interessante, e de importante, e de rico, e de incentivador para a nossa fé, que Jesus subjugou esse tipo de ação. De um lugar sombrio, de um homem louco, desvairado, possesso, nu, ferido-se com pedras. Um homem que era um pária da sociedade, um aborto vivo, uma escória. Todos já haviam desistido dele, menos Jesus. Porque essa é a característica de Jesus.
Ele não desiste de nós. Glória a Deus. Ele não desiste de nós. Esse é o ponto auge que você vê num texto como esse. Você vê que Jesus aqui, ele vai para uma terra gentílica, depois de um dia exaustivo, uma terrível tempestade, só para salvar um homem possesso. Que ninguém dizia, não vale nada. Não compensa você ir lá. Não compensa mudar a história desse homem, porque ele não tem futuro. Mas Jesus muda toda a sua rotina, organiza toda a sua agenda para ir justamente ao encontro daquele homem que não valia nada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que uma das metas de Satanás jogar como seta na sua mente é de que quando você, que hoje é um crente, uma pessoa ajustada, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que cresceu espiritualmente, uma pessoa que tem um contexto, uma família, uma pessoa bem-sucedida, estudada, uma pessoa de posses, ele jogar na sua seta, em momentos da sua vida que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, que ele te esqueceu, que ele não te enxerga, que o seu problema é maior do que todo mundo. Percebe? Não subestime a ideia de que Satanás vai usar qualquer melindre de um crente para jogar uma cunha ali, para jogar uma seta ali. Então você vê as libertações que Jesus fez na vida desse homem. Jesus libertou esse homem de uma escravidão de demônios. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. É isso que é a missão de Jesus. Que toda vez que você fala assim, o diabo está furioso na minha vida, o diabo não brinca, o diabo está endemoniado, ele está me perseguindo. Percebe? Toda vez que você pensar nisso, lembra da missão de Jesus. 1 João capítulo 3, verso de número 8. Quando fala que o diabo, ele peca desde o princípio. Mas a Bíblia fala claramente, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então você tem a maior arma detonadora do maligno na sua vida. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Percebe quando Jesus fala, em meu nome, é no nome dele que você vai resistir o diabo, destruir o diabo, lidar com a guerra espiritual, é no nome dele. É isso que ele está dizendo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, tanto no âmbito geral, no âmbito universal, quanto no âmbito familiar, no contexto pessoal, na sua vida, no seu casamento, na sua família. Você precisa aprender a guerrear essas guerras espirituais, para trazer para a sua vida todo esse resultado que faz toda essa diferença. Então, você vê que Satanás tentou matar Jesus na tempestade. Agora ele impede Jesus de entrar em Gadara. Ele está usando as suas armas para parar Jesus a qualquer custo. Mas em vez de Jesus se sentir intimidado pela legião de demônios, Jesus é quem espalha terror no exército demoníaco. Aleluia. Jesus, irmãos, ele devolveu a dignidade para esse homem. E três coisas me chamam a atenção aqui nessa libertação. Porque aqui fala que o homem estava sentado aos pés de Jesus. Percebe? Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Peraí, será que ele não vai fazer isso na sua vida também? Será que ele não vai gerar em você essa serenidade? Ele só faz isso com o endemoniado? Não, ele faz isso com aquele que se coloca diante dele. Percebe? O próprio demônio se colocou diante dele. Ele veio correndo, ele prostrou diante de Jesus. Então ele está mostrando isso. Se Jesus trouxe essa serenidade para a vida de um homem que não valia nada, quanto mais você que já caminhou, tanto que você já cresceu. O que você não pode é acomodar com o poder de Jesus. O que você não pode é acomodar com a vida cristã,
dizendo, isso é só religiosidade, a vida é assim. Queridos, Deus tem coisa nova para nós todos os dias. Ele quer manifestar a graça e o poder dele na nossa vida, transformador, curador, restaurador, pacificador. Ele quer trabalhar essas verdades na nossa vida e quer fazer isso todo dia. Esse homem agora estava vestido, percebe? Esse homem que havia perdido o pudor, a dignidade, andava nu. Há muito tempo que ele não se vestia, agora ele tinha perdido o respeito próprio, o respeito pelos outros. Agora Jesus o transforma. O primeiro expediente de Jesus nessa transformação é vestir esse homem a cuidar do corpo, é apresentar ao corpo dele uma dignidade. Ora, o que você entende aqui, irmãos? Que a conversão, a prova da conversão é a mudança. Como é que as pessoas acreditaram que aquele homem havia mudado? Peraí, mas aquele homem preso em corrente, aquele homem todo sujo, aquele homem maltrapilho, aquele homem fedido, agora o homem tomado banho, limpinho, barbeado, cortado o cabelo, todo ajustado. Percebe? Isso é prova de conversão. Esse é o ponto da cultura, que a sua família vê que você mudou. Percebe? Que alguém do seu contexto, do seu convívio diz, houve mudança ali. As coisas ali são diferentes. Porque é as pessoas que convivem conosco que vão dar esse testemunho. Essas pessoas que estão próximas de nós, que vão dizer até que ponto nós amamos a Deus, servimos a Deus, somos homens e mulheres de Deus. Então esse é o ponto da convivência, do relacionamento. E a conversão, ela sempre vai tocar os pontos nevrálgicos, mais tensos da nossa vida. E cada pessoa no seu processo de conversão, porque quando eu falo processo de conversão, que conversão não é um ato isolado. Conversão é ato contínuo. Todo dia nós estamos convertendo. Ela vai trabalhando isso na nossa vida. Então ela vai mudando a nossa vida. Você vê que Zaqueu, um homem que era amante de dinheiro, quando ele se converteu, ele resolveu dar parte dos seus bens aos pobres. E todo mundo viu isso. Todo mundo ficou admirado de ver a conduta dele. O próprio Senhor Jesus falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. Então foi isso, esse ato. Percebe? As mudanças na nossa vida, irmãos, elas precisam ser visíveis. As pessoas que convivem conosco, os nossos vizinhos, aqueles que falam conosco, percebe? Porque às vezes você troca meia dúzia de palavras com as pessoas, você já emite opinião sobre ela. Gente, essa pessoa está com problema, essa pessoa está em crise, essa pessoa não está na fé, essa pessoa é complicada, essa pessoa está muito ácida, essa pessoa está envenenada. Entende, irmãos? Nós mostramos isso na prática do nosso dia a dia. Aquele homem, diz o texto, que ele estava em perfeito juízo. Jesus restituiu a esse homem essa sua sanidade mental. Queridos, a diferença entre a sanidade mental, a diferença entre a sanidade e a santidade é apenas a letra T. E letra T é o símbolo da cruz. Percebe? Quando você tem a sanidade que vem de Deus, você vai ter santidade. E isso gera na nossa vida o que? Serenidade. Essa consistência de uma vida na presença de Deus. Aonde que Jesus chega, Ele restaura a mente, Ele restaura o corpo, Ele restaura a alma. Esse homem aqui agora não é mais violento. Ele não oferece nenhum perigo a mais à família, nem à sociedade. Não há outro ponto que pode transformar mais do que o poder de Deus na vida de uma pessoa. Só Ele cura, só Ele restaura, só Ele salva. E Ele continua transformando escravos de Satanás em homens livres, monstros em homens santos, indignos em vasos de honra. Irmãos, é isso que aconteceu conosco. Em algum momento da nossa vida, quando abraçamos a fé, isso aconteceu conosco. Então, há uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para os irmãos. Que
Aqui, nesse texto, há 3 pedidos clássicos. Há 2 pedidos que foram atendidos e um último que não. 3 pedidos, 2 foram atendidos e não. O primeiro pedido aqui é o pedido dos demônios. Os versos 10 e o verso 12 do capítulo 5 fala assim: implorava Jesus, os demônios imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha o verso de número 12. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E é interessante que os demônios pediram que não queriam ser enviados para o abismo, que não sair para fora do país, e queria ir para a manada dos porcos. E Jesus atendeu. Aí muitas pessoas perguntam: mas espera aí, mas por que Jesus tem que atender demônio? Então aqui é um contexto que eu quero que você entenda. Jesus atendeu os demônios, primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia na vida daquele homem. Porque quando você fala assim, legião, mas você vê a pessoa ali, aquilo não interfere. Mas quando você vê o poder que estava naquele homem, você entendeu o poder de Jesus, que é muito maior. Porque aqueles demônios entraram em 2.000 porcos e mataram. Irmãos, eu não sei que tamanho que eram aqueles porcos, mas vamos só pensar aqui. Vamos pensar que os porcos fossem uma manada que estivesse em crescimento, 2 arrobas cada um, bem pequeno, né? Você pensar em porcos grandes que chega a 10 arrobas, então 2 arrobas, você bem comedido. Quanto que está uma arroba de porco hoje, irmãos? R$300, vou jogar por baixo. Então, cada porco R$600, 2.000 porcos, 1.200.000, irmãos. Que foi o prejuízo ali. Você imagina que o poder de Jesus que está trabalhando ali, que sendo manifesto e abalando aquele lugar. Então Jesus atendeu os demônios para revelar que o poder que oprimia aquele homem tinha sido vencido. Jesus atendeu os demônios para mostrar que para Satanás, um homem é o mesmo valor que um porco. Para Satanás, tanto vale o homem, tanto vale o porco. Ele quer dominar. Os espíritos malignos, irmãos, os demônios, eles não têm corpos. Eles são espíritos vagantes. E eles se manifestam através de corpos. Por isso que eles tomam a mente das pessoas e entram no corpo e faz as pessoas serem possessas. O que não acontece conosco. Por quê, irmãos? Nós temos a mente de Cristo. Nós estamos vivendo um outro contexto. Um crente fiel, ele não é possesso. Ele pode ter flechas, pode ter setas, ele pode ter contextos na sua vida. Então, Jesus atendeu o pedido dos demônios para mostrar a escala de valores dos gadarenos. Porque os gadarenos, quando viu o homem liberto, mas o estrago que tinha feito nos porcos, eles falam assim: sai da nossa região. Jesus então atendeu os pedidos do demônio para mostrar que demônio está debaixo da sua autoridade. Você vai para onde eu permito, você faz até onde eu permito. Entende, irmãos, a nossa vida está guardada. Por isso que a Bíblia diz que resistir o diabo, ele fugirá de você. Essa autoridade que estava em Jesus, ela foi compartilhada. Ela está na nossa vida. Ela alcança a nossa vida. Segundo pedido que Jesus atendeu, verso 17, ele fala que então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Literalmente eles mandaram embora. Lá em Lucas capítulo de número 8, verso 37, lá fala assim que todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse do meio deles. E o texto diz que tomando de novo um barco, Jesus voltou, né? Ele regressou, está vendo? Eles estavam dominados pelo medo. Então tem gente que é assim, irmãos, quando você fala de demônios, quando você fala de espíritos malignos, tem gente que morre de medo. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não fala não que eu já estou arrupiado, né? Como as pessoas falam, nem é arrepiado, é arrupiado, arrupiando.
Você só vai ter medo, irmãos, quando você não entende o que está acontecendo. Você vai só ter medo se você não tiver nessa linha de interação, de conhecimento dessas verdades espirituais. O terceiro pedido, verso 18, fala aqui que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava para que o deixasse ir com ele. Verso 19, Jesus não o permitiu. Aí a gente parece que entra numa paranoia, não é verdade? Espera aí, atendeu os demônios, atendeu o povo da cidade. Agora o homem que havia sido salvo, liberto, confessado, crido, está fazendo um pedido. E qual que é o pedido que ele está fazendo? Jesus, eu quero ficar perto de ti. Jesus, eu quero te seguir. Jesus, nada mais me importa na minha vida, eu quero estar perto do Senhor. E Jesus fala, não. Entende, irmãos, a profundidade disso? Na verdade, Jesus, que atendeu a petição dos demônios e dos incrédulos, rejeita essa petição, porque Jesus agora, ele está falando aqui no verso 19, vai para casa, vai para a sua família, anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Entende, irmãos, a família, ela sempre será o nosso primeiro campo missionário. A família será sempre o nosso primeiro campo missionário. É lá que você é conhecido como pessoa de Deus. É lá que você vai ter as comprovações da mudança, da conversão, do que Cristo fez. É lá que o seu temperamento vai ser colocado em prova e vai ser dito, realmente há mudanças aqui. Então esse é o ponto importante. Ninguém está credenciado a pregar para fora, irmão, se ainda não testemunhou para a sua casa. E Jesus envia esse homem como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. E é interessante que quem espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas da salvação. Quem antes era um problema para a família, agora está querendo e pode ser uma bênção. Quem antes era um mensageiro da morte, agora é o embaixador da vida. Quem antes levava uma mensagem de Satanás, agora leva a mensagem de Deus. Aleluias. Queridos, esse é o padrão de Deus para o homem, para a mulher, para a família. Normalmente nós achamos que o espírito imundo é só esse que a Bíblia descreve aqui, mas não é. Aqui há um espírito imundo, só que um caso mais avançado de influência maligna na vida das pessoas. Percebe? Mas quando você olha para a vida, para a sociedade, você vai perceber algumas coisas muito interessantes. Que quem está preso em algum tipo de vício, seja álcool, drogas, mentiras, suborno, pornografia, tem um espírito imundo. Ninguém precisa ficar possesso no mesmo nível desse homem para dizer que tem um espírito imundo. E eu pergunto, alguém aqui já viu alguém com espírito imundo endemoniado nesse nível de possessão desse homem? Eu nunca vi. Preso de corrente, morando em cemitério, nu, eu nunca vi. Eu já vi vários contextos de endemoniados. Já orei por várias questões de demônios, seja na igreja, seja nas casas, seja de madrugada quando pessoas ligam, já muitas situações, mas nunca vi nesse tipo. Então a gente olha para nesse homem, você fica pensando que se é esse espírito imundo, então comigo está tudo bem, porque eu não tenho esse tipo de comportamento, eu não preciso ser amarrado, eu tenho uns probleminhas que eu tolero, que minha esposa tolera, meu marido tolera, meus pais toleram, meus filhos toleram, a família tolera, a igreja tolera, e a gente vai vivendo com eles. Percebe? Ninguém precisa viver nesse mesmo processo de espírito imundo. Mas o espírito imundo pode estar no homem de
que veste paletó e gravata. Aquele homem que veste social fino e mulheres com roupa de marcas. Pode estar naquele que senta na cadeira do Senado. Pode estar na vida de um deputado. Pode estar na vida daquele que rege a nação. O espírito do mundo pode estar na vida de um prefeito, de um governador. O imundo pode estar num juiz de Suprema Corte. Pode estar na vida de um médico. O espírito do mundo pode estar na vida de um advogado, de um professor, de um comerciante, de um influenciador do YouTube, de um jogador famoso, de um cantor famoso, de um artista, de uma celebridade, de um religioso. Entende, irmãos? Onde é que está esse espírito imundo? Mas eu sei o que você pensa, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu nunca cheguei nesse nível. Então, quando você olha lá em Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 a 21, Paulo fala assim, as obras da carne. Aí a gente pensa assim, obras da carne, o que é? É a minha natureza. Não é assim que a gente fala? É meu temperamento. É meu jeito de ser. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto, né? Então, quando a gente fala das obras da carne, a gente fala assim, é aquilo que eu sou, a minha natureza, onde eu fui formado, é a minha herança familiar, é a minha genética, é meu DNA, eu sou desse jeito. Só que a Bíblia fala assim, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Agora eu quero que você preste atenção aqui. O que Paulo fala? Coisas semelhantes a estas. Eu os adverti. Eu os advirto como antes os adverti. Aí você vai perceber que nas cartas de Paulo há um contexto muito grande sobre obras da carne, que não estão citadas aqui, mas que Paulo está falando, eu já te adverti. Agora, o que Paulo está falando? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se aqui há um ponto forte para a gente pensar, que essas coisas que a gente considera normal, que pode estar no meio da sociedade, no meio das famílias, no meio da igreja, que são apenas tidas obras da carne, mas isso aqui é um espírito imundo, porque ele vai te deixar fora do reino dos céus. Entende isso, irmãos? Isso aqui é um espírito imundo, porque essa é a missão do diabo. Ele vem matar, roubar e destruir. Como é que ele vai fazer isso para deixar você fora do reino? Obras da carne, sua natureza, seu temperamento, seu jeito de ser. Entende? Aí ele vai mostrando que as pessoas vão ficar dentro da igreja a vida toda, e é aqueles que vai falar assim: Senhor, eis aqui, fui crente a vida toda, fui dizimista, participei, liderei, cantei, preguei, nunca te conheci. Percebe? Porque o conhecimento está ligado à palavra, o conhecimento está ligado ao relacionamento, à obediência. Essa é a prova do nosso amor para Jesus, é a obediência. Então toda relação sexual fora do casamento, imoralidade, como ele fala aqui, fornicação, prostituição, adultério, pornografia, homossexualismo, toda relação sexual fora do casamento é um espírito imundo. O ódio, a ira, a discórdia, a dissensão, as facções, o ciúme, a inveja, a contenda, a fofoca, a calúnia, o orgulho, a falsidade, o coração perverso, todo tipo de obra da carne revela um espírito imundo. É isso que eu quero que você entenda. Porque a gente diz assim: eu não sou igual a esse endemoniado. E é verdade que não é mesmo. Eu não teria coragem de matar os meus filhos nunca, por pior que fosse. É verdade. Eu não teria coragem de tirar a minha vida numa tragédia como essa. É verdade. Mas aí ele fala assim: e o ciúme? E a inveja? E a perversidade? E a maldade? Gente, tudo isso é espírito imundo. É onde ele encontra a brecha para entrar. Entende? Ou para afetar a sua fé,
ou para afetar, entendeu? O seu modo de ser, os seus relacionamentos, a sua convicção. De alguma maneira ele vai jogar essas setas na sua vida. Então, eu quero concluir dizendo aqui: Jesus virou a chave na vida daquele homem. Mas não ouvi um aleluia, gente. O que é isso? Parece que salvação para as pessoas não significa nada. Irmãos, Jesus virou a chave na vida daquele homem. Sabe o que é virar a chave, irmão? Você vira a chave lá na sua casa todo dia. Você vira a chave da luz no escuro, de apagado para aceso. Que coisa boa que é. Toda vez que você chegar no escuro, que você ligar e virar a chave, fala assim: glória a Deus, Jesus virou a chave na minha vida. Na minha vida antigamente eram as trevas, agora é luz. Percebe, irmãos? É isso. É um espírito de gratidão por aquilo que ele fez. E Jesus fez isso na vida daquele homem. E Jesus quer virar a chave na sua vida, dos seus temperamentos, das suas emoções, dessas obras da carne. Agora eu quero encerrar fazendo duas comparações. A Bíblia registra uma coisa muito interessante aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 17. Fala de história de um jovem rico. E fala assim que quando Jesus ia andando, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebe? Esse homem, ele viu Jesus, ele correu na direção de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus. E ele faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, quer alguém mais quebrantado do que esse, irmãos? O que você veio buscar aqui nesta manhã? Não foi vida eterna? Não foi renovo da sua fé? Não foi força espiritual? Não foi crescimento para a sua vida? Entende o que esse jovem rico está fazendo aqui? Buscando em Jesus todo o potencial que Jesus tinha para dar a vida eterna, e ele tinha consciência disso. Volta para Marcos 5, capítulo de número 6. Então olha para a história do endemoniado. Quando ele de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele. Qual a diferença do jovem rico para esse endemoniado? Viu Jesus, correu para o lado de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus. Entende, irmãos, a profundidade disso? Agora eu pergunto: qual foi o resultado na vida do endemoniado e na vida do jovem rico que queria a salvação? Totalmente diferente. O endemoniado foi liberto. O jovem rico retirou-se triste. Entende isso, irmãos? A profundidade disso. Quando aquele endemoniado, ele pergunta para Jesus, verso de número 7. O jovem rico fala assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? O jovem rico, o endemoniado fala assim no verso 7: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que o senhor quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Irmãos, parece que a lucidez de um endemoniado, ela é mais espiritual do que na vida de muitos crentes. Quantas vezes você já ajoelhou diante de Jesus e falou assim: Jesus, o que o senhor quer de mim? Eu sei que o senhor é o filho do Deus vivo. Eu sei que os planos do Senhor são melhores que os meus. Eu sei que os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. Eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Senhor, me ensina a alinhar meus pensamentos, a minha visão, a minha fé, a minha conduta. Entende a profundidade disso, irmãos? A gente precisa amadurecer na nossa vida. Aí você vê aqui nesses dois registros que a Bíblia traz, e com os mesmos detalhes, você vai ver qual foi dos dois que teve a vida transformada. Então,
eu quero encerrar convidando você a se colocar de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu não quero te coagir, eu não quero te levar a nenhum contexto de emoção, eu não quero pressionar ninguém. Mas você sabe o que é que a gente precisa de libertação na nossa vida? Quais os espíritos que tentam dominar as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas vontades, as nossas intenções. Você sabe qual é essa guerra espiritual. Você sabe quais são os seus pecados repetitivos. E você sabe quais são os seus pecados ocultos. Sabe qual é o problema de um pecado oculto, irmãos? O pecado oculto, você, quando comete, você diz: ai Deus, tem misericórdia, eu me arrependo, em nome de Jesus. Você, de fato, naquele momento se arrependeu, mas você faz de novo. O pecado oculto, ele não tem um marco para dizer assim: quando é que eu fiz e nunca mais eu fiz? Quando é que eu pensei e nunca mais pensei? Quando é o que eu senti e nunca mais senti? Quando é que eu fiz e nunca mais eu fiz? Percebe? É um registro na nossa vida. As coisas, elas têm um marco. Você fala: eu nasci de novo. Por isso que você tem data de nascimento. Por isso que você tem um histórico de coisas que marcam a sua vida. Então, eu quero orar com você. Para você que quer ter uma vida mudada, uma vida melhorada. Para você que não quer dar mais nenhuma brecha para um espírito imundo vir sobre a sua vida e te prender de alguma maneira. Eu quero orar para que hoje você não só diga assim: eu fecho essas brechas, eu fecho essa porta. Eu não tinha consciência de que se eu tivesse mágoa, ressentimento, ódio, falta de perdão, essa tristeza angustiada por raiva, por coisas dessa natureza, eu estava dando brecha para espíritos imundos entrar e aprofundar com setas na minha vida. Então eu quero orar com você, não só para que isso seja mudado na sua vida, mas que também a partir de hoje o Espírito Santo, ele encha você, ele te domine, ele te guie no alto nível de comunhão, de intimidade com Deus, para você crescer.